Você sabe identificar quais são os dons de revelação? Quando alguém está sendo usado na palavra de sabedoria, na palavra de conhecimento e no discernimento de espírito? É sobre isso que iremos tratar neste vídeo. Assista até o final e seja edificado pela palavra do Senhor. Olá, paz e graça. Sou o professor Daniel Venâncio, esse é o seu canal Sentinelas da Teologia. A graça e a paz, sou o professor Anderson Velasque e com muita alegria estamos aqui com mais um vídeo, né, professor Daniel? Do seu canal de Escola Bíblica, de Bíblia, Sentinelas da Teologia. Então você que ama a Bíblia, que tem compromisso com as Sagradas Escrituras, fique conosco até o final deste vídeo para que você seja instruído e abençoado pelas Escrituras. Não se esqueça de curtir os nossos vídeos, aquele like missionário, se inscreva no nosso canal, divulgue, ative o sininho de notificações para que você receba as notificações dos nossos novos vídeos e fique conosco em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 3, que fala sobre dons de revelação. Lembrando, né, Anderson, que essa categoria é uma categoria que o comentarista da Escola Bíblica Dominical ele escolheu, né, dentre do que há consenso por parte da maioria dos teólogos, né, porque as divisões e a categorização dos dons são diversos, né? Você vai encontrar esses 3 dons que ele colocou dentro da categoria revelação, que outros teólogos separam, colocam de forma diferente. Mas dentro do consenso das maiorias dos teólogos, então, dons de revelação estão inseridos a palavra, não é dom do conhecimento, né? É a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. E eu quero citar aqui a verdade prática da lição, que diz: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, mais do que nunca, né, nós precisamos entender e saber identificar quando realmente esses dons estão sendo usados de forma correta. Desses 3 dons, estando na classificação de dons de revelação, como o professor Daniel comentou, alguns teólogos vão colocar como dons de inspiração também, mas ela está seguindo a teologia sistemática mais utilizada pelo meio pentecostal, que é a teologia sistemática de Stanley Orton, exatamente. Então ela é a base, né, para as igrejas pentecostais ortodoxas, assim falando, que tem o movimento pentecostal raiz inicial, que utilizam essa teologia sistemática, que vai colocar esses 3 dons, dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento e dom de discernimento de espíritos, como dons de revelação. Muito bem lembrado, Anderson. Espíritos. Vamos lá, Anderson, vamos tentar, né, trazer essa visão do que não é, para ficar mais claro depois o que é. E assim, você que é professor da Escola Bíblica, é muito importante que você chame a atenção dos seus alunos para isso. Muito bem, porque nós vivemos hoje num sincretismo muito forte. Então, o próprio nome, dons de revelação, já traz uma... Revelação, não revelamento. Né? Já traz um misticismo. O próprio nome já traz um misticismo. Parece, parece aquela pessoa que tem uma bola de cristal e vai enxergar algo ali. Não. Nós vemos que os dons de revelação não tem nada a ver com adivinhação. Não é, como diz o professor Daniel, né, o revelamento. É que eu me lembrei das aulas do pastor Paulo André. Exato. Vinha com esses... Querido, né, grandes, homem de Deus, Nossa, sábio, né, professor Paulo André, homem de Deus, mestre das Sagradas Escrituras. E não são, ou seja, esses dons de revelação, nós não podemos, professor, enfatize bem na sua classe de escola bíblica para os seus alunos, deixe bem claro que nós temos que nos desarraigar do sincretismo religioso que existe no Brasil. Que o pessoal mistura muito, né, parece que aquela pessoa que vai, revelação, é uma adivinhação, é um revelamento. Não tem nada a ver com você adivinhar o CPF de alguém, o endereço de alguém, você adivinhar, e também outra coisa, professor Daniel, não deixa dúvida, nenhum dom do Espírito,
nenhum dom bíblico dado por Deus vai deixar dúvida na igreja. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes tem aquela adivinhação, aquele revelamento que deixa dúvida. Que joga na igreja aqui, né, a igreja com 100 pessoas, 1000 pessoas, 200 pessoas, né, dependendo do tamanho do templo. Aqui tem tantas pessoas que estão com uma causa na justiça. É eu, não sei quem é, não fala, né? Aqui tem alguém que está com problema de coluna, mas quem? Não fala. Não, os dons, né, quando Deus usa alguém, é direto, é preciso, não deixa dúvida, pelo contrário, ele esclarece dúvidas. Ele nos ajuda a esclarecer, a tirar toda, porque Deus, em Deus não há falha, não há erro, não há dúvidas, então exatamente. Então, os dons, eles vão auxiliar, né, com o cumprimento, a base principal que é a palavra de Deus, que não fique dúvidas no meio da igreja. Então toda a revelação que é duvidosa, né, revelamento que é duvidoso, que não é direto, que não tem base nas escrituras, não é isso que são os dons de revelação. Até, professor, porque o propósito dos dons não é gerar dúvida, não é gerar temor, Exato. não é gerar medo. Os dons, o propósito é edificar a igreja. Perfeito. Fortalecer a fé dos irmãos, aumentar a experiência da igreja com relação à ação de Cristo nas suas vidas. Não trazer esse sentimento de medo, esse sentimento de a confusão. E também, mas me disseram isso, aconteceu aquela outra coisa. E também antigamente, professor Daniel, nós pegamos um período, né, no movimento pentecostal aqui em Porto Alegre, no movimento pentecostal, os pregadores pentecostais aqui em Porto Alegre, um período que parecia que tinha aqueles pregadores que vinham adivinhar pecado na igreja, lembra, professor Daniel? E aparece, o dom de revelação não é para pregador apontar o dedo para você para revelar pecados, não. Isso é obra do Espírito Santo que nos constrange, gera entre... E a palavra faz isso, a palavra tem esse efeito de mostrar os pecados, a pregação bíblica expositiva, ela vai fazer isso. Mas não é mostrar o pecado, Deus vai mostrar os meus pecados para o professor Daniel ser meu juiz, não tem nada a ver com isso. É porque nós não estamos dizendo que Deus não nos mostra, porque quantas vezes na ministração do Evangelho, ou até na conversa com alguém, Deus te mostra. Deus nos conduz por um assunto que vai... E te mostra o pecado que a pessoa está inserido. Mas não é para você jogar o pecado no rosto da pessoa, né? Porque Deus não lança em rosto a incredulidade de ninguém. Livrar, sarar e curar. Isso, perfeitamente. Então, não estamos dizendo que Deus não nos mostra. Não, Deus nos mostra. Mas temos que ter sabedoria para lidar com essas questões que pode até afastar alguém da igreja por não saber orientar a pessoa de forma correta. Perfeito. Então, o que não são os dons, Anderson? É isso aí? São isso aí, não são adivinhações, não deixam dúvidas e não podem ser de maneira alguma extra-bíblicos, né? Pelo contrário, eles vêm para alicerçar a fé, são diretos, precisos, não erram, e eles vêm para curar, edificar, trazer perdão e trazer glória ao Deus que nós servimos, que é o Criador do céu e da terra. Amém. E de que forma, então, esses dons trazem cura, trazem orientação, trazem glória ao nome de Jesus, sendo usados da forma correta, que é o que nós queremos mostrar biblicamente, o correto uso da palavra de sabedoria, que é o primeiro dom da categoria dons de revelação. Quando nós falamos em palavra da sabedoria, nós podemos dizer que está relacionado a usar este dom, ou seja, falar de forma sábia, né, numa situação difícil, numa situação de perigo e que exija uma resposta sábia para lidar com a situação, trazer iluminação àquilo que está confuso, opaco, trazer direção para aquilo que está saindo fora do caminho certo. Então, quando falamos de dons, do dom da palavra de sabedoria, nós estamos falando justamente isso, quando Deus usa e instrumentaliza o seu servo para falar de forma sábia em momentos que requer extrema sabedoria por ser delicado a situação que está acontecendo. Em momentos delicados, momentos críticos,
momentos de crise, nós vamos ver na Bíblia alguns exemplos disso, que Deus usou homens que tiveram respostas sábias, conselhos sábios e decisões sábias para que aquele momento, aquele contexto crítico, aquele contexto de crise fosse resolvido através de palavras sábias. Podemos pegar exemplos, né, professor, do Antigo Testamento, né? Exato. Podemos citar, por exemplo, quem? Nós vemos que, para que nós possamos compreender, o professor Daniel trouxe aqui o conceito do que é esse dom, e a gente trazemos o conceito, porque é necessário isso, o que é o dom da palavra de sabedoria, como trouxe o professor Daniel, mas é muito importante nós trazermos exemplos, porque é para compreender mais o conceito, mas aonde nós enxergamos esse dom sendo. Então, nós vemos dons, exemplos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, né, professor Daniel? Lá no Antigo Testamento, nós vemos o exemplo uma sabedoria dada por Deus, inspirada por Deus, que é um dom vindo de Deus. Um dos exemplos nós vemos Salomão, que a Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai dizer na sua palavra, na Bíblia, que ele dá aquela honra, aquela graça a Salomão, dizendo que antes de Salomão não houve, e após Salomão não haveria outro homem tão sábio como Salomão. Então, é importante comentar para o senhor Daniel, quando nós falamos de homem mais sábio da terra, que Cristo era homem e era Deus. Então Jesus é incomparável. Nenhum ser humano, só homem como nós, falhos, jamais se igualará a Jesus Cristo. Então, claro que Jesus, o Mestre, ele está acima de Salomão, até mesmo porque ele era homem e era Deus. Mas homem natural, não houve outro tão sábio como Salomão. E nós vemos a palavra da sabedoria nos escritos de Salomão. Por exemplo, o livro de Provérbios, que traz conselhos didáticos para todas as ocasiões da vida. Como exemplo, a humildade precede a honra. Dizendo, ou seja, se tu quer ser honrado, seja humilde. Então Salomão, no livro de Provérbios, ele é profundo, porque são palavras que trazem conselhos, instruções, ensinamentos, para que você tenha uma vida aqui nessa terra abençoada, uma vida em comunhão com aqueles que estão à sua volta, social, familiar, mostrando que ele tinha palavras sábias. Outro exemplo no Antigo Testamento que fica bem claro é José, que nós vemos que José, quando ele estava diante de Faraó, José era um escravo no Egito, e ele foi levado diante de Faraó, e José, ele teve palavras sábias para dar um conselho a Faraó sobre aquilo, momento de crise que viria sobre o Egito. Então, nós vemos que José, ele vai, não só, que nós vamos entrar depois, ter o conhecimento do que foi aquele sonho que o Faraó teve, mas ele vai ter palavras sábias inspiradas por Deus para dar conselhos sábios a Faraó para como ele deveria proceder num período de bonança e num período de crise no Egito, mostrando o dom de Deus se manifestando com palavras, conselhos e ensinamentos sábios, como Salomão e como José. E no Novo Testamento também, né, professor Daniel? No Novo Testamento nós encontramos a palavra de sabedoria muito explícita no caso ali de Pedro e João, quando após a cura daquele homem paralítico, né, e eles são levados ao sinédrio, são levados ao conselho para dar explicação sobre o que aconteceu. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, começam a falar de forma poderosa, né? Porque falavam no poder do Espírito, a eloquência de Pedro e João despertou a atenção dos líderes que estavam ali presentes, e tanto é que no versículo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 de Atos, no versículo 8, diz assim um texto: então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Aí Pedro começa a falar que tudo que havia sido feito foi feito através do nome de Jesus, que é um nome poderoso. E aí quando nós chegamos no versículo 13,
os membros do conselho superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam quem eram estes homens, homens simples e sem instrução, e reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus. Ou seja, a forma como eles responderam às acusações que estavam sendo feitas a eles despertou a atenção deles, e logo eles viram que esses homens só poderiam ter andado com Jesus para ter tanta graça e tanta sabedoria para lidar com um problema tão complexo como foi aquele. Porque se Pedro e João não tivessem sabedoria para responder aquilo que havia acontecido, aquela cura milagrosa, eles poderiam ser presos e até serem condenados. E é bem interessante que aqui nós vemos muito nítido Dom. Porque os doutores da lei, vão dizer, eles ficaram admirados com na tradução Revista Atualizada, vai dizer com a intrepidez. Alguém que fala com autoridade, com sabedoria e com convicção. Então eles ficaram assim, mas esses homens não são iletrados? Homens que não passaram pelas faculdades, pelas grandes escolas, não passaram estudaram aos pés de Gamaliel, aos pés dos grandes mestres como Gamaliel, como Paulo passou. Não, eles não tiveram uma oportunidade cultural tão grande como aqueles homens. Mas, mesmo assim, tinham tamanha intrepidez nas suas palavras. Aqui é muito nítido. Por quê? Porque não era o conhecimento humano, natural de Pedro e de João, mas era a manifestação do dom do Espírito, que é o dom da palavra da sabedoria. Alguém que, por mais simples que seja, mas se Deus usa com este dom, essa pessoa ela vai falar com intrepidez. E novamente, essa intrepidez não é para brigar, discutir, não, é para demonstrar as coisas de Deus, o poder de Deus e a verdade de Deus. E uma coisa importante, nós estamos aqui falando daquelas pessoas que não preparam uma mensagem bíblica para pregar, porque dizem, não, chegar na hora eu vou abrir a boca e Deus vai dar. Deus não vai dar coisa nenhuma. Exato. Não confundam. Né? Deus só pode dar aquilo que você tem. Se você não tem, Deus não dá. Se você não leu, não estudou, você não vai saber. Isso, irmãos, isso é importante para você entender, é importantíssimo. Porque ainda tem muitas pessoas no nosso meio que acham dessa forma. Eu vou abrir, de pessoas que chegam no culto e não sei o que vou pregar ainda. Abre a Bíblia em qualquer lugar e aí infelizmente aquele desperdício. Não fala nada com nada, acaba falando heresia e coisas às vezes que o pastor da congregação vai ter que levar uma semana, 2 para desfazer todo aquele erro que foi cometido. Não, aqui está dizendo que esse dom Deus vai usar exatamente os meus conhecimentos, aquilo que a minha escola como ser humano, cultural e também, principalmente bíblica, para que eu possa... Eles haviam estado com Jesus por 3 anos, então 3 anos e meio, tudo aquilo que eles aprenderam, agora eles estavam falando com intrepidez, com o auxílio, o poder, a capacitação desse dom, que é o dom da palavra da sabedoria. Pois bem, o outro dom de revelação é a palavra da ciência, ou a palavra do conhecimento. O que vem ser a palavra do conhecimento? E o que realmente quer dizer isso? Será que, Anderson, a palavra do conhecimento ou da ciência está relacionado a questões naturais, que tu busca o conhecimento através de faculdades, de instituições de ensino? É isto que este dom se refere? Já vimos que não, né? No início ali tu falaste que esse dom do conhecimento não são aptidões naturais, é algo que vem de Deus. Mas o que realmente é a palavra do conhecimento? E já reforçando, não quer dizer que porque a pessoa tem o dom do conhecimento que ela não precisa estudar e ler. Não. O que está dizendo? Tem pessoas que vão estudar, um exemplo aqui muito nítido para você ver. Tem pessoas que vão estudar a Bíblia a vida inteira, vão estudar teologia, vão ter o conhecimento da revelação de Cristo salvífica. Porque, Paulo vai dizer que é a sabedoria de Deus para nós,
para que nós sejamos salvos é a mensagem da cruz. Mensagem da cruz. Mas não vão ter um conhecimento profundo, detalhado, uma compreensão que alguns têm. Que a gente vê assim, nossa, como aquela pessoa compreende as Escrituras, ter um conhecimento tão profundo, é dom. Então, quando nós falamos do dom da palavra do conhecimento, é Deus revelando as profundezas espirituais da sua palavra, da sua verdade, da sua vontade ao ser humano. Então, aquela pessoa que, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, ele passa a compreender de maneira mais profunda, mais exata, mais reta as coisas espirituais. E quando nós falamos de coisas espirituais, estamos falando, primeiramente, da Bíblia, das Sagradas Escrituras e do convívio cristão, né? Também nós podemos colocar isso, a ética cristã, aquilo que o cristão deve fazer, não deve fazer, o convívio, né? Ter um conhecimento de como conviver entre irmãos, com pessoas. Então é um dom que faz o cristão ter uma percepção, uma compreensão mais profunda, mais nítida, mais clara, mais exata. E aí eu gosto de usar esse exemplo das Sagradas Escrituras. Novamente, muitas pessoas podem estudar a vida inteira e não ter uma compreensão tão profunda que alguns têm. Por quê? É dom dado pelo Espírito Santo. Isso não quer dizer que você tem que parar de estudar. Não, pelo contrário. Nós temos que estudar cada vez mais. E quanto mais nós estudarmos com o dom do Espírito, nos vai ajudar a compreender cada vez melhor esta palavra tão maravilhosa. E Anderson, além disso tudo que tu falaste, né, o dom da palavra do conhecimento está muito relacionado ao dom de ensino, né? Perfeito. Mas também está relacionado a fatos que só poderiam ser revelados ou mostrados pelo Espírito Santo. Então tá, discernimento de espírito. O que é, Anderson, o discernimento de espírito? Será que nós temos esse dom na nossa vida? Porque ele é importantíssimo, né? Ainda mais num cristianismo tão polarizado como é o que nós vivemos hoje, onde existem muitas pessoas, muitos crentes, muitos mestres, né, que vêm falando a respeito de Jesus e até fazendo coisas que a gente olha assim, esse é o homem de Deus. Será que realmente é possível ver e detectar se essas pessoas são realmente de Deus? E a Bíblia Jesus vai dizer, né, que se possível, se fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. Mas o dom de discernimento de espírito, uma coisa importante, professor da escola bíblica, é também evitar o sincretismo e o misticismo em cima do dom de discernimento de espírito. Não está dizendo aqui, como algumas pessoas acham, que vai ver alguma pessoa possessa, quem sabe de um espírito maligno, e dizer, esse é a entidade tal ou tal. Não, não é isso. O dom de discernimento de espírito, ele está muito ligado, porque a Bíblia, quando a Bíblia fala em espírito, fala de intenção. Qual a intenção do meu coração, ou qual espírito está usando aquela pessoa, o espírito da verdade ou o espírito da mentira. Até porque o espírito de discernimento, ele abrange 3 áreas, né? Discernir quando a intenção é humana, demoníaca ou de Deus. Perfeito, professor Daniel, exato. Para mostrar como uma intenção enganosa minha humana, né? O ser humano pode agir de engano, agir com inveja, agir com astúcia, e o discernimento de espírito, que é um dom dado pelo Espírito Santo, vai nos ajudar a compreender se a pessoa está tentando me enganar, me ludibriar. Também se essa pessoa está sendo usada por um espírito do maligno, né? Da mentira, de Satanás, se aquela está vindo com uma mensagem que é uma heresia, com algo, né, que está tentando me seduzir a cometer um pecado. E também se é Deus, se aquele pregador, aquele profeta, aquele mestre, aquilo que ele está ensinando vem de Deus. Aquela proposta que ele está me trazendo é de Deus. E nós vemos um exemplo muito claro, professor Daniel, na Bíblia, lá em Atos, capítulo 16, versículo 16. Que a Bíblia vai dizer que Paulo ia todos os dias para a oração e tinha aquela menina que tinha um espírito de adivinhação.
E olha que interessante, quando Paulo, né, e os apóstolos passavam ali para aquela menina, ela apontava e dizia: ei, estes nos anunciam o caminho da salvação. Aquilo que ela falava era uma verdade. Porque realmente Paulo estava ali ensinando o caminho da salvação. E Paulo poderia muito bem achar: olha só, essa menina tem realmente espírito, né? Um espírito que revela coisas, porque nós estamos aqui na cidade realmente trazendo a mensagem de salvação. Mas Paulo, com o dom do espírito de discernimento, o dom dado pelo Espírito Santo de discernir espíritos, ele percebeu que embora aquela menina falasse uma verdade, mas não era Deus que estava usando aquela menina. Era um espírito maligno que fazia adivinhações. E Paulo, percebendo aquilo, Paulo via que ele incomodava. Paulo não ficava... a Bíblia diz que Paulo se incomodou. Aqui já é uma dica, um exemplo de quando Deus nos usa com esse dom. Às vezes nós ouvimos um pregador pregar tão bonito, mas ficamos incomodados, que o professor Daniel já deve ter passado por isso. Já aconteceu comigo, professor Daniel, estar num culto, pregador pregando bonito, as pessoas chorando e eu incomodado. Eu não conseguia receber aquela mensagem, incomodado, eu ficava às vezes me questionando: será que algo errado comigo? E passado os dias, o tempo, vinha à tona que aquele pregador, aquela pessoa estava com pecados ocultos, uma vida totalmente fora dos caminhos do Senhor, e estava usando de engano somente para ganhar dinheiro, status com aquela mensagem. Então, o dom de discernimento de espírito, assim como Paulo, nos faz entender: será que aquela pessoa está sendo usada por Deus, por Satanás, ou pela sua ganância, os vis, né? O mau caráter da carne no ser humano. Até porque João vai escrever na sua primeira epístola, no capítulo 4 e no versículo 1: não creais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Se João está dizendo isso, é porque naquele tempo já havia muitas pessoas sendo usados pelo diabo até mesmo para enganar a igreja. Principalmente falsos mestres, com falsos evangelhos, tentando anular a cruz de Cristo. Por isso que nós temos que pedir, né, para Deus esse dom de discernir espírito, porque Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, ele vai trazer ali aquela mensagem, né, dizendo que não devemos desprezar as profecias, mas temos que examinar tudo, né, e reter o bem. Ou seja, nós temos que ter esse espírito, esse dom de discernir espírito, para nós sabermos realmente quando é o homem que está agindo, quando é o diabo que está agindo e quando é Deus que está agindo. Porque somente dessa forma, né, professor Nelson, nós não seremos enganados. Porque lembrando, irmão, nós já falamos isso e torno a repetir. Não é porque a pessoa fala bonito, não é porque a pessoa fala língua estranha, porque infelizmente hoje em dia é o que acontece. Acabamos de vir aí de um vídeo que viralizou no mundo afora, só porque a pessoa chorava, falava em língua e dizia que era Deus. Olha, um grande público se rendeu àquela falsa revelação, aquele falso profecia. Falta de discernimento de espírito. Quando se temos esse dom nas nossas vidas, nós não seremos enganados. E nós tivemos o exemplo, nós não vamos citar para que ninguém desconfie de quem é, tivemos o exemplo na nossa igreja, aqui em Porto Alegre, de alguém conhecido nosso, que no final do culto tinha alguém que começava a falar em línguas e entregar profecias para as pessoas. E formava-se uma roda na roda daquela pessoa falava em língua e entregava, né, profecias. E alguém se incomodou com aquilo e percebeu que não era Deus. E essa pessoa chegou ao pastor, o encarregado da congregação, e disse: pastor, aquela pessoa lá que está falando em línguas, entregando profecia todo final de culto, não é Deus aquilo lá. Discernimento de espírito. E o pastor disse: então, vai lá e ora por ela. E essa pessoa que foi usada por Deus pelo dom de discernimento de espírito, foi até aquela outra pessoa que estava falando em língua e pensavam que estava sendo usada em profecia, chegou lá, botou a mão sobre aquela pessoa para orar, e aquela pessoa caiu endemoniada, possessa de espírito maligno.
E muitas pessoas ali na volta, recebendo profecias falsas, enganados pelo falso espírito que falando em línguas. Então aqui a importância, não só para não sermos enganados por uma situação como essa, pastor Daniel, mas também para não sermos enganados por pessoas que querem fazer negócios enganosos. Sim. Negócios enganosos, até relacionamentos. Alguém que se aproxima propondo um relacionamento, mas só quer tirar proveito. Propondo uma venda, uma troca, só querendo, né, trazendo algo que não condiz com aquilo que está dizendo. E também, principalmente, falsos mestres, que trazem revelamentos, doutrinas, ensinamentos, principalmente novas doutrinas, né? Não pode isso, pode aquilo, não pode usar sapato vermelho, não pode usar sapato azul, não, irmãos. Né? Então nós precisamos de discernimento de espírito, para discernirmos se aquilo vem de Deus, ou vem dos homens, ou vem de Satanás. Não é à toa que Paulo vai falar que temos que buscar os melhores dons. Porque às vezes a gente vê assim, as pessoas querendo somente o dom de línguas estranhas. Mas o dom de línguas estranhas é um dom específico, né? Para ele está edificando a pessoa propriamente. Mas agora, o dom da palavra do conhecimento, o dom da palavra da sabedoria, o dom do discernimento de espírito e outros dons que nós iremos falar nas próximas aulas, são dons muito úteis da vida coletiva da igreja. Não é só a pessoa que está sendo edificada, é a pessoa e todo o corpo de Cristo, toda a igreja. Por isso que Paulo vai dizer, buscai em primeiro lugar os melhores dons. Aí os melhores dons que Paulo vai falar passa pela profecia, passa pela palavra do conhecimento, ou seja, dons que desmascara toda e qualquer intenção que não vem de Deus. E essa questão de intenções erradas tem um exemplo muito nítido na Bíblia, pastor Daniel, que é de Ananias e Safira, né? Os dois vieram tentando enganar a Pedro, né? Ou enganar a Pedro. Mas o Espírito Santo de Deus já havia revelado o coração de Pedro que aquele casal estava com má intenção, queria tirar benefício próprio daquela situação. Mas, como Pedro era um homem cheio do Espírito Santo de Deus e tinha os dons, e principalmente o dom de discernir espírito, o dom da palavra do conhecimento e sabedoria, na mesma hora aquele espírito maligno foi desmascarado e eles caíram mortos, né? E a gente vê que foi uma intenção do coração deles, né? Uma intenção má, porque eles quiseram mostrar o status, que venderam uma terra, um terreno e queriam, estamos aqui trazendo todo, mas na verdade era só uma parte, estavam retendo a outra parte do dinheiro que eles haviam vendido o terreno. Então vieram com mentira, com engano, e vieram com mas o dom de discernimento do Espírito também de Pedro mostrou, não, eles estão mentindo, eles não estão falando a verdade, eles estão retendo o valor do dinheiro. Ou seja, o Espírito Santo deu o discernimento da mentira e da trama. E naquele momento Pedro disse, né, vocês não mentiram para homens, mas para Deus. Então, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que da mesma forma que eu tenho abençoado as nossas vidas, né, professor Anderson, que ao longo desses anos nós temos tido muitas experiências com Deus e graças a Deus, Deus tem nos livrado de tanta armadilha do diabo, de tantas pessoas mal intencionadas que querem se aproximar para tirar proveito, mas graças a Deus que Deus tem nos dado sabedoria, conhecimento, discernimento e estamos firmes servindo ao Senhor Jesus. Da mesma forma, leve este dom de revelação tão importante à sua turma, à sua classe, à sua igreja, para que os irmãos venham buscar estes dons, porque é mais do que necessário nesses últimos dias de um cristianismo tão polarizado como nós vivemos, de dons tão mal usados, tão mal compreendidos, como é o que nós temos visto, por onde temos passado aí, mas a palavra de Deus está aí para corrigir estes erros, e essa correção passa pela vida do pastor,
passa para a vida do professor aqueles que têm a incumbência, né, de ensinar, de instruir, de levar a verdadeira palavra de Deus da forma como ela é ao coração da igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe tua vida e que você possa ajudar, né, a divulgar esse canal para que outras pessoas, da mesma forma como você, como nós, também sejam abençoados por Deus. E o equilíbrio, professor Daniel, porque os dons potencializam a pregação do Evangelho, mas os dons sem palavra, eles caem na heresia, no mau uso e no engano. Então que nós possamos, como igreja, né, crescermos na graça e no conhecimento. Deus abençoe você, compartilhe este vídeo e até, se Deus permitir, o próximo vídeo, a próxima lição, em nome de Jesus.